Bom, o Indiana Gomes encontrou mais uma preciosidade, um volante 13. Olha ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, você vai ver lá e vai ver aqui já, em primeira mão. O volante 13, o carro que fez muito sucesso nas pistas brasileiras durante a década de 60, foi comandado por um piloto que era um mistério. Nossa história de hoje começa aqui na esquina das ruas Domingos de Moraes e Afonso Celso, no tradicional bairro da Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Em meados da década de 60, exatamente ali atrás, naquele galpão branco, que nos últimos anos foi ocupado por uma igreja evangélica, ficava uma oficina autorizada DKV Vemag, a Decabras, cujo dono, Luiz Braidato, era um alucinado por corridas. Assim que teve uma chance, ele comprou da Vemag um carro que se tornou histórico, a carreteira Mickey Mouse, que fez fama nas mãos do misterioso volante 13. Misterioso porque o público não sabia o nome do volante 13. Ninguém conhecia a identidade secreta desse piloto, que era uma espécie de corredor X, como aquele personagem do filme, do desenho Speed Racer. O seu nome, Flodoardo Arouca. E o carro dele, a famosa carreteira número 13, a famosa Mickey Mouse, está sendo recuperada pela família Arouca, que está instalada numa fábrica há mais de 70 anos aqui no bairro da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. O carro do 13, ou o 13, está ali dentro. É um dos carros mais espetaculares da história do automobilismo brasileiro. Ele nasceu da cabeça de Jorge Letri, que era o diretor de competições da Vemag. Depois de uma corrida no Uruguai, em El Pinar, ele ficou impressionado com o desempenho de um carro, de um Dina Panhard, que tinha apenas 1,80 m de distância entre eixos. Era um demônio em provas de rua. E aqui no Brasil existiam muitas corridas de rua. Em Araraquara, em Piracicaba, na Ilha do Fundão. E a Vemag decidiu fazer um carro especialmente para esse tipo de circuito. Foi aí que nasceu a Mickey Mouse. Era o ano de 1965. O pessoal do departamento de competições da Vemag pegou um Belcar da linha de produção, um sedã normal, e resolveu adaptá-lo pensando naquele Dina Panhard para essas provas de rua. Como é que isso foi feito? Primeiro, cortaram o chassi e a distância entre eixos foi reduzida mais ou menos em 30 centímetros. Depois, rebaixaram o teto. Como se vê aqui, o ângulo de ataque, um estudo aerodinâmico, pode-se dizer assim, foi bastante reduzido e houve um problema já inicial quando esse corte foi feito. O painel do DKV baixou totalmente e ficou com seus instrumentos virados para baixo. Aí o pessoal do departamento de competições resolveu simplesmente arrancar o painel. E aí as soluções começaram a ser adotadas nesse carro que tem muita história para contar, embora nunca tenha vencido uma corrida sequer em toda a sua carreira, mas que ganhou o respeito e a fama do público, principalmente, porque o seu piloto, o volante 13, era muito arrojado e era um verdadeiro ídolo, apesar da identidade secreta. E esse carro estreou pela equipe Vemag em Interlagos nas mãos do Mário César Camargo Filho, que era o principal piloto da equipe Vemag. Só que em 1966, o departamento de competições foi fechado. A Vemag já estava sendo vendida para a Volkswagen e esse carro foi colocado à venda e comprado pelo Volante 13, pelo Flodoardo Arouca. Foi aí que começou a sua verdadeira saga nas pistas. O 13, como ele era conhecido, tinha algumas características bem marcantes. Primeiro, o próprio número, né? Flodoardo Arouca era fã desse número e só correu com esse número na sua carreira inteira, nas 65 provas que disputou. Imaculadamente branco, que era a cor que a Vemag utilizava nos seus carros de competição, com essas rodas de alumínio, as famosas rodas leve ligeiras, pintadas de preto, e aqui o nome, a inscrição da Decabras, que a gente viu agora há pouco, aquele galpão na Vila Mariana. E muitas luzes. Eram luzes na capota, 4 luzes no porta-malas, né? Ou onde deveria ser o porta-malas. E mais uma luz em cima da capota. Agora, tem uma história desse carro que é particularmente espetacular. Esse banquinho que a gente está vendo aqui
foi utilizado por ninguém menos que Juan Manuel Fangio, ele mesmo, pentacampeão mundial de Fórmula 1, que numa visita ao Brasil em 1965 foi convidado pela Vemag para testar o carro antes que ele fizesse a sua estreia na pista. E o Fangio teve enormes dificuldades para guiar esse carro no Autódromo de Interlagos. Ele nunca tinha dirigido um carro 2 tempos na sua vida. Ficou muito impressionado com o torque, com a aceleração, mas disse que esse aí ele não conseguiria dirigir bem em corrida nenhuma. É um carro que, como a gente vem dizendo, tem características muito próprias. A Vemag tinha uma preocupação muito grande em tirar peso dos seus carros para concorrer com as berlinetas da Willys, que eram muito levinhas, feitas de fibra de vidro. A gente pode ver que, olha, não tem nada aqui, não tem folha de metal, de chapa, nada. A porta é uma folhinha só de ferro, né, de aço. E a Vemag tinha tanta preocupação com o peso que onde desse para arrancar 1 grama que fosse, eles arrancavam. Dá para ver aqui nos braços de suspensão, eles são todos perfurados, assim como as travessas do chassi embaixo do carro. Até a base do radiador era furada, porque cada furinho desse tirava um pouquinho de peso e o carro ia sendo aliviado. Esse carro chegou a pesar mais ou menos 560, 570 quilos contra os quase 1.000 quilos de um DKV original. O freio a disco também era outra novidade dos carros de corrida de época, porque os DKVs não saíam com freio a disco de fábrica, né? Era um opcional só a partir de 65, 66. O 13 tinha freio a disco e a obsessão pelo peso era tamanha que a gente olha aqui onde foram feitos os furos para aliviar um pouquinho de peso. E o pessoal aqui da Aroca, a família do Flodoardo Aroca, está com esse carro há mais de 40 anos, desde que ele morreu em 1969 de uma doença, problema cerebral, e que acabou fazendo com que ele fosse, esse carro, cultuado pelos seus familiares, com toda razão. Ele está praticamente do jeito que estava quando disputou a sua última corrida. Essa cinta aqui, por exemplo, a gente pode até perceber que ela está bem envelhecida. Isso aqui era muito tradicional nos carros da Vemag ou nos DKVs de corrida. Por quê? Porque se o fecho do capô se desprendesse durante uma prova, a tampa do motor não iria se abrir porque ela era presa por essas cintas. Tudo que a gente está vendo nesse carro é original de época. Os faróis de milha para as provas noturnas de longa duração, essa grade que é uma coisa raríssima, isso aqui é um fetiche para quem tem DKV, os faróis, todas as lanterninhas e a pintura original. Durante esses anos todos, o 13 ficou em poder da família Aroca, que resolveu restaurá-lo mais uma vez, porque não é a primeira restauração. E o responsável por essa restauração foi o Eduardo Mano, que trabalha aqui na Aroca. Apesar de estar ao tempo, né, numa área sujeita a intempéries, sol, chuva, tudo, ele não estava tão deteriorado. Tá? Foi uma tarefa um pouco difícil, porque fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Mas o resultado final é esse que vocês estão vendo, né? O carro, ele tem uma história, ele tem muitos fãs por aí. Onde você comentava em locais que eu ia buscar as peças, muita gente sabe do carro, né? Histórias do carro. É isso daí que mais me motivou a estar me empenhando mais ainda para estar fazendo essa reforma. Bom, e para que o 13 finalmente volte à vida, tá faltando apenas o coraçãozinho dele, que é esse motor aqui. Esse é o motor que vai ser utilizado na finalização dessa restauração, o famoso motor DKV, 3 cilindros, com 3 bobinas que iam aqui, 3 platinados, 3 condensadores, motor 2 tempos de 1 litro, e que nos carros de corrida usavam ou 3 carburadores ou então um carburador duplo e um outro cortado, que era a fórmula da equipe de competições da Vemag. É claro que ele não vai voltar a andar a 180, 190 km por hora, como andava o 13 no auge da sua carreira, da sua história. Mas se o automobilismo brasileiro tem uma trajetória de tanto sucesso, com 3 pilotos campeões do mundo, com 8 títulos mundiais, é bom a gente sempre preservar essa história, porque todos eles, Senna, Piquet, Emerson, Barrichello, Felipe Massa, surgiram porque um dia um carro como esse que a gente conheceu, o carro do 13, foi para a pista.